sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Rafa Costa e estou aqui com Marcelo Ferraz em mais um episódio do nosso Sala de Edição. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aí, mais uma semana. Gargalos da edição, a gente vai conversar hoje sobre questões técnicas, sobre detalhes ali, dos pormenores das ilhas de edições, dos laptops, dos PCs, dos Hackintosh, dos Macs, enfim, todo aquele cálculo que a gente sempre precisa fazer e a gente nunca tem certeza do que tá precisando ou do que tá faltando pra gente ter o melhor desempenho das nossas ilhas de edição, né? Pra ter o melhor desempenho ali dos softwares de edição que trabalham sempre ao nosso favor. E como sempre, né, Marcelo Ferraz, quando a gente trata de assuntos técnicos, o ouvinte já sabe quem vai estar no programa. Exatamente, eu acho que a gente não precisa nem anunciar, mas, obviamente, vamos fazer as honras da casa aqui. A gente tem aqui os nossos consultores de tecnologia, Thiago Taboada. Olá, pessoal, mais uma vez dentro desta sala de edição. E Marcelo Porto. Oi, galera, tudo bem? Como sempre, é um grande prazer estar aqui com vocês. E galera, um recadinho rápido antes da gente começar o episódio. Se você edita com Final Cut, você precisa conhecer a LenoFX, uma empresa brasileira que cria plugins, motion graphics, titles, templates e transições para você incrementar a sua edição. E os ouvintes do nosso podcast ganham 15% de desconto em qualquer produto. Basta vocês acessarem o site lenofx.com, escolher os itens que vocês querem comprar e seguir as instruções que estão aqui na descrição desse episódio. E se você, além de ouvinte, for assinante do Sala VIP, o desconto sobe para 25%. Então, aproveita essa oportunidade. Se você gosta do Sala, gosta de ouvir a gente, tá a fim de ajudar o Sala de Edição, aproveita e já se inscreve no Sala VIP para ganhar mais descontos ainda dos nossos patrocinadores. Pois é, Marcelão, a partir de R$ 4,90 por mês o ouvinte já pode se tornar um apoiador do Sala VIP e já ganha de lambuja esse desconto maior da LenoFX. E se você não conhece a LenoFX, dá uma entrada lá no site deles. Eles têm demonstrações de todos os plugins e também vários produtos gratuitos para você baixar, experimentar e já sair usando. E temos também os já conhecidos descontos do AV Makers, a maior plataforma de ensino audiovisual online em português, né, Marcelo? Exatamente, Rafa. A gente tem uma página secreta lá no site do AV Makers e essa página tem um valor especial que só o nosso ouvinte aqui do Sala de Edição tem acesso. avmakers.com.br/sala. E lembrando que são mais de 100 cursos com mais de 400 horas de muito aprendizado sobre softwares, câmeras, linguagem, color grading, motion graphics, fotografia, direção de fotografia e até gravação e edição de podcast, Marcelão. Olha aí. E pessoal, a gente tá muito feliz porque uma empresa que deu uma grande força aqui pro podcast tá de volta, trazendo vantagens pra vocês que são ouvintes do Sala de Edição. Você que é videomaker, filmmaker, youtuber, enfim, você que produz audiovisual já ouviu a gente falar aqui da Movie Locadora. Exatamente, Marcelão. Os nossos amigos da Movie Locadora estão de volta com uma baita novidade. A partir de agora, a Movie Locadora entrega os equipamentos para sua produção audiovisual em qualquer lugar do Brasil. Pois é, porque antes, né, cara, eles entregavam só em São Paulo. Sim, eles são aqui de São Paulo, ali da Vila Madalena, a gente já falou pra caramba disso aqui no podcast, mas agora eles estão com uma parceria com a DHL, uma empresa de logística que garante a entrega do equipamento audiovisual para sua produção, não importa a cidade nem estado que você estiver, o seu equipamento chega pela DHL até a sua casa. E além disso, Marcelão, a Movie Locadora tá dando 10% de desconto para qualquer orçamento. Essa promoção é exclusiva para os ouvintes do Sala de Edição e só vai até dezembro de 2020. Para garantir o seu desconto, basta usar o cupom SALA10 que você ganha então os seus 10% de desconto. Entra aí, movielocadora.com.br, acesse o Instagram deles, o Facebook, faz o seu cadastro e ganhe 10% de desconto em qualquer locação, não importa o equipamento nem o tamanho do seu orçamento. Mas se você não quiser alugar o equipamento e quiser comprar, quem tá de carona junto com a Movie Locadora entrando no Sala de Edição para apoiar o nosso podcast é a loja do Filmmaker. A loja do Filmmaker, para quem não conhece, é uma loja especializada justamente para o videomaker, para o filmmaker. Eles vendem acessórios, câmeras, drones, enfim, tudo que diz respeito aí à produção audiovisual para videomakers e filmmakers. E lembrando, Rafa, que a loja do Filmmaker é uma revenda autorizada de marcas importantes aí do mercado, como Small Rig, Canon, DJI, Sennheiser, Duracell e Sony. Então não perca tempo e confira aqui na descrição do nosso episódio todos os links de todos os nossos patrocinadores e benefícios exclusivos
exclusivos para você, ouvinte do Sala de Edição. E a gente queria lembrar também da campanha Vai Pra Cuba Samuca, que é o financiamento coletivo no benfeitoria.com para ajudar o nosso amigo Samuel Schweng a ir para a Escola Internacional de Cinema e Televisão em San Antônio de los Baños, em Cuba. Lembrando que ele foi recentemente aprovado nessa que é uma das maiores escolas de cinema do mundo. Mas hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais o apoio do governo federal. Então, pro Samuca ir pra lá, ele tem que pagar os custos tanto do curso, custos de estadia, etc. A gente, inclusive, gravou um episódio com o Samuel onde ele fala sobre a vida dele, toda a questão da superação pessoal e a candidatura dele pra vaga de montagem nesse curso que dura 3 anos. E a gente queria reforçar, então, o pedido para que você, junto com o Sala de Edição, ajude o Samuca a ir pra Cuba. Então, se você puder dar aquela força, acessa aí o link que tá na descrição desse episódio e confere todos os benefícios que o Sala de Edição e o Samuca colocaram à disposição dos ouvintes que puderem ajudar. Então, é uma ótima oportunidade de você ajudar o Samuca e, ao mesmo tempo, receber aquela recompensa especial. Hashtag Vai Pra Cuba Samuca. E bora pro episódio, Marcelão. Vamos! Muito bem, senhoras e senhores, então começamos mais um episódio aqui no Sala de Edição para falar, mais uma vez, como já dissemos aí na cabeça do programa, sobre essas questões técnicas que tanto nos assombram, né? Que tantas dúvidas nos trazem aos editores, que nem sempre têm todo o conhecimento técnico que tem aí os nossos amigos e mestres aqui do Sala de Edição, Marcelo Porto e Thiago Taboada. Então eu queria começar perguntando para vocês, Taboada e Porto, sobre, enfim, a gente queria entender quais são os gargalos da edição, né? Quais são as contas que a gente tem. Eu sei que tá meio genérico isso, né? Vamos tentar começar por algum lugar essa conversa toda. Talvez acho que seria legal até citar o Alex Costa Silva, do Sala VIP, que é um amigo nosso, apoiador do Sala de Edição, que lá no nosso grupo veio com uma pergunta que o Marcelo Porto prontamente veio ali ajudar o nosso coleguinha, mas que foi muito curioso porque eu lembrei de anos atrás que eu tive o mesmo problema, né? Por falta de conhecimento. Ele tinha ali uma máquina nova, 2019, com um processador muito forte, pelo que deu para ver lá, era um i9, octa-core, tinha também, enfim, 16 GB de RAM, uma máquina novinha em folha ali, cheirando a novo, e estava tendo supostamente problema ali para executar as ações dentro do DaVinci. Acabamos descobrindo que ele estava tentando dar play em material 8K nativo e, enfim, estava achando que aquilo, de repente, uma máquina dessa em pleno quase 2020, aí ele poderia trabalhar com isso nativamente dentro do laptop dele, coisa que a gente percebeu que talvez não. Analisamos ali a coisa da placa de vídeo e tal, vimos que havia uma certa incompatibilidade, talvez ele precisasse de alguma coisa externa. E eu lembrei da época também, por isso surgiu até a ideia do episódio, eu lembrei de quando eu tinha um Mac Mini, até então era Full HD, tava belezura, caminhando de vento em popa, quando começou a pipocar os 2K, os 4K, isso lá em 2013, 2014, e eu resolvi comprar um novo Mac Mini. Na minha cabeça, a lógica é que se eu pegasse o Mac Mini que tinha acabado de lançar, eu estaria com a última máquina da Apple, e aquela máxima que tinha, né, aquela máxima que tinha antigamente, que se você tivesse um Mac novo, ele serviria para você para qualquer situação. Então, eu acho que deve ter muita gente que ainda cai nesse erro de achar que se comprar uma máquina nova, pelo fato dela ser 0 km, né, como se fosse um carro novo, pelo fato dele ser um carro zero, mesmo ele não sendo off-road, ele pode meter ali numa estrada de barro que vai ser um 4x4 e a gente sabe que não vai ser, né? Então, enfim, falei pra caramba, não cheguei a conclusão nenhuma aqui, mas eu queria dar um norte aí pra gente começar a nossa discussão aí sobre essas máquinas, sobre os tais gargalos da edição. Então acho que a gente podia começar com o Marcelo Porto falando sobre esse caso específico do Alex. O que você viu ali? Qual que foi essa discussão? O que a gente traz de rico aqui pro nosso ouvinte? Então, eu acho que antes de mais nada, isso que você falou tem muito a ver, faz muito sentido, né? É muito comum as pessoas acharem que uma máquina com um bom processamento, vamos dizer assim, resolve qualquer problema. E a gente sabe que para editar vídeo, aliás, atualmente, no meu ponto de vista, processamento é o que menos interessa para editar vídeo. O gargalo acontece quando você perde esse balanço, quando a tua máquina está desbalanceada, que é o caso do nosso amigo. Ou você tem processador demais, tem placa de vídeo de menos, ou você tem placa de vídeo demais, tem memória RAM de menos, ou você tem memória RAM demais e tem HD de menos. Então, para funcionar redondo, você tem que ter um balanço. Claro, a outra questão é ele achar que o 8K era viável e possível. Até poderia ser, mas eu acho que antes de mais nada,
A gente não deve, não quero queimar a pauta já, mas a gente já falou isso em outras discussões, né? Você tem que ponderar sempre, quando você pega o seu material, se vale a pena você não perder tempo convertendo e perder tempo, às vezes, fazendo um render ou, né, trabalhando com uma engasgadinha ou outra e trabalhar com material full, ou bota tudo para converter, vai tomar café, vai tomar banho, vai jantar, e quando você volta, o material está liso, né? Então, eu acho que imagino que ele partiu para o 8K de cara porque ele imaginou que estivesse com a máquina certa, e é nessa hora que, infelizmente, a gente descobre que não está, e muitas vezes você inviabiliza um job ou inviabiliza um prazo por conta dessa conta errada que você fez, né? Mas resumindo, é isso. Você tem que ter uma máquina equilibrada, e eu acho que de tudo isso que eu falei, o arroz-feijão, né, que é o que normalmente se vê nas máquinas, que é processador e memória RAM, eu acho que é o que menos interessa. O que eu queria complementar aí no equilíbrio que o Porto tem falado aí nessa explicação, com esse exemplo do nosso ouvinte, é que a gente migrou, de alguma forma, ao longo desses anos, os codecs de vídeo para uma realidade onde a gente tinha a ideia de ter todos os pixels dentro do arquivo de vídeo e passou a ter uma realidade onde os pixels de vídeo são amostrados conforme um cálculo da placa de vídeo na última década, né? Esse advento, ele traz exatamente a praticidade da gente diminuir o tamanho do arquivo sem perder a sincronicidade que existe dele com uma mídia mais alta, né? Então você pode ter hoje um MPEG 4 ou um MPEG 5 com uma altíssima qualidade de vídeo, cromática inclusive, para que você possa fazer um color corrector ou até mesmo ensaiar aí uma finalização para esse teu vídeo, utilizando um codec que não é o codec, vamos dizer, captado de câmera, né? Então, se o Rafael ainda fizesse aquela edição de botar aqueles pequenos gadgets que tinha, né, aqueles pequenos gags que tinha de filmes dentro do sala de edição, como era lá nos primeiros episódios, eu ia reproduzir aqui aquela parte do nosso querido personagem do Tropa de Elite, o Capitão Nascimento. Ele falava lá estratégia, que é um pouco isso, assim, como é que você vai abordar a sua edição do seu material, né? Cortar é mais legal, cortar é mais divertido, cortar mas como diz um outro amigo meu de tecnologia e que não tem a ver com edição, uma das coisas que ele fala você passa hoje mais tempo preparando a ação que você irá fazer do que de fato fazendo a ação que você fará, né? Então, a preparação para a edição define as questões de como você aborda esse material bruto que você recebeu. Qual o resultado que você gostaria de ter nesse material bruto? Essas duas perguntas, ela define, porque, né, se você tiver um material bruto vindo de uma câmera 8K, qual delas? Né? Blackmagic, ARRI, Red, qual que é a câmera que você está usando? Depois, no outro lado, você tem o teu delivery, né? Não, eu vou para o ar ou eu vou fazer uma finalização para Netflix. Então, esse delivery e a tua entrada, né? A tua entrada e o teu delivery define muito como que você vai organizar esse material ali dentro. Como que eu vou ter que adquirir esse material? Então, essa coisa da aquisição, ela tem uma questão dupla. Tamanho de disco, tamanho do render que eu vou ter que rodar na minha máquina. Então eu vou ter que preparar na minha máquina para ter um espaço para abrigar aquela imagem. Se eu tenho velocidade de disco para fazer isso dentro de um disco externo. Então a aquisição define muito como que você vai abrigar esse material do teu cliente, entre aspas, para que ele, primeiro, esteja bem guardado e tenha uma referência com um arquivo, vamos dizer, de trabalho, né?
que guarde todas as propriedades cromáticas da imagem, que guarde referência em frame em cima do vídeo, do original, enfim. Essas matemáticas funcionam muito para você saber se a sua máquina aguenta adquirir aquele material, né? Pois é, mas, enfim, você falando, é tudo muito bonito, né? Enfim, o Taboada é um mestre nisso tudo aí. Na hora do sujeito comprar uma máquina, eu queria tentar aqui fazer um resuminho, assim, o que conta que o editor, que o videomaker, que o filmmaker, ou que o editor mesmo faz na hora de... Chegou no balcão ali da Apple Store, ou da loja que quer que seja, vai comprar um Dell, tem várias alternativas aí. Qual é a conta, né? O que ele olha? Tem algumas coisas básicas, né? Eu sei que tem que olhar processamento, placa de vídeo, velocidade de disco, vamos dizer assim, seriam as 3 coisas principais. O Porto já puxou lá atrás o primeiro gargalo, que é a questão do material que você vai trabalhar. A questão de codec, a questão de resolução é um primeiro gargalo. Um segundo gargalo que seja mais importante para vocês, dá para ranquear isso? É velocidade de HD? É tamanho de HD? Vocês têm isso na cabeça? Ou isso, obviamente, pode mudar muito de caso para caso? Isso muda porque, na verdade, tem milhões de câmeras, tem milhões de workflows e tem várias formas de fazer o mesmo trabalho diferente. Na verdade, aí tem que entrar um pouco da experiência ou do expertise do editor, ou, se o cara não tem essa experiência, tentar fazer as receitas de bolo prontas, né? Respondendo à pergunta do Rafa de o que pensar na hora de comprar a máquina, eu vejo que, assim, a parte fácil, né, que a gente já chegou à conclusão que não é a parte mais importante, é processador e memória. Recentemente, tanto o Premiere quanto o DaVinci são 2 programas que gostam mais de memória RAM. Então, exagerar na memória RAM não costuma ser uma conta cara, vale a pena. O processador, dificilmente se você for comprar uma máquina nova, você vai comprar um processador ruim. Claro, tem processador de 1.000 e tem processador de 50.000. Aí é o seu bolso versus o tipo de trabalho que você faz, né? Se você é um cara que tem em mente fazer trabalhos 8K, você precisa de um processador que toca 8K e uma máquina, um conjunto que esteja focado por 8K. Mas não adianta você querer comprar uma puta máquina se você edita HD ou proxy, né? Claro, vai justificar a longevidade do investimento, mas não é isso que vai fazer a sua edição ficar mais rápida ou mais estável. Tem uma outra coisa que eu acho que assim, se você é um sujeito de ponta a ponta, né, da câmera para o ar, ou seja, você é a última pessoa que vai poder mexer nesse material até ele chegar no ar. Você precisa estar preparado para isso. O que eu quero dizer? Você precisa soltar um HD delivery, o mais próximo, ou não, mais próximo não, você tem que dar play no arquivo, o formato final, com toda a qualidade que ele precisa ter, né? Vários deliveries hoje já são encodados, vamos dizer assim, né? Você já não entrega o arquivo original para o canal, né? Você entrega já a versão comprimida desse sinal, né? Mas você precisa dar play nessa ideia. Pensando numa máquina, vamos dizer, cheguei no balcão, em qualquer balcão, eu sou muito tendencioso a achar que você precisa ainda ter uma máquina boa o suficiente para dar play nesse teu final. É uma análise, vai dizer, dos últimos 2 anos de trabalho, o que você tem editado, vamos dizer assim. O que eu tenho visto aqui, pela minha experiência de conversar, muita gente acaba vindo atrás da gente, né, atrás de mim, por conta do Sala, e até antes do Sala, eu sempre gostei de futucar, tecnologia e tal. Algumas pessoas me tinham como uma referência que, na verdade, eu nem era. Muitas vezes não, a maioria das vezes eu acabava recorrendo ao Porto, ou outros amigos da tecnologia que tem empresas assim como o Porto e tal. Mas o que eu vejo, a maior recorrência de problema, e que eu até tô curioso para saber de vocês, é sobre a placa de vídeo, porque não me parece muito coerente uma máquina daquela do Alexa ali, com um i9 octa-core e chovendo memória RAM, e tem uma placa de vídeo de 1,5 GB.
Não era pra vir uma placa de vídeo de, sei lá, pelo menos uns 4 GB, né? Eu sei que eu... Mas é um book, né, velho? Então, pois é, é isso que eu falo. Né? É um laptop, mas ao mesmo tempo colocaram um processador violento nele, né? Mas é a versão laptop, provavelmente, do processador. Se você for lá na lista da Intel... Também não é tudo isso. Ele não é o processador de desktop para essa máquina. É a versão laptop. Por quê? Porque... Então tem muita diferença de laptop para desk, então, na hora de montar uma estação de trabalho, né, uma ilha? De novo, a gente chega num ponto que, assim, claro, o sujeito vai poder editar qualquer tipo de vídeo, mesmo vindo de uma Red e mesmo tendo que sair de novo para uma emissora, talvez o delivery ele não consiga fazer, tá certo? Então ele consegue editar, finalizar essa edição, dar acabamento a essa edição e fazer o delivery... É outra história. É outra história. Porque eu tenho visto que esse é o problema, né? Hoje em dia, cada vez mais, o ouvinte e o editor tá tendo que fazer de ponta a ponta, né? E muitos, inclusive, vêm perguntar no grupo sobre entrega pra Globo, pra não sei quem, o tal do DCP, né? Que você até comentou outro dia. Sim, DCP, aqui no episódio. Sei lá, eu vejo assim, eu não vejo motivo nenhum pra quem tá trabalhando com edição minimamente, como a gente tem, sei lá, conversado aqui com tanta gente no sala de edição, de economizar numa máquina. Enfim, existem as diversas realidades de trabalho, né? De grana também. Só que, cara, é a tua ferramenta. É a mesma coisa que um marceneiro ficar trabalhando com serrote cego. Mas o range aumentou muito, Rafa. Isso é que é muito complicado. O range aumentou muito. Antigamente, você tinha ali 3, 4 modelos de Mac, 3, 4 tipos de processadores. Você investia ali, de 5 a 10, você tinha... né, o topo e o intermediário, né? Agora não. Agora, pô, né, a gente até já conversou sobre isso. Você pega um Mac Pro novo, você tem que vender sua casa para comprar um Mac Pro novo, né? Você pega um iMac novo, meu, são 5 dígitos, cara. E mudou muito os codecs de aquisição e de delivery, né? Você não pode dizer que a gente tem um padrão de mercado. E muda toda hora, né? Continua mudando, né? Exato, e continua mudando. Então, você não pode dizer que cada câmera que lançam, ela vem junto um workflow pretendido da câmera, né? Então, o esquema, pelo que eu estou entendendo de vocês, o esquema mesmo é você analisar o melhor workflow, por exemplo, nesse caso do Alex, não editar, por exemplo, em 8K, que é a massa, enfim, é uma coisa que tá uma discussão aí tremenda que enfim, vamos pegar os arquivos nativos e vamos acabar com essa história de conversão. Me parece que o que eu sinto é que a galera não gosta, ou não tem essa referência, não está acostumado de, tipo, parar para converter, para colocar no MPEG Stream Clip, para jogar no Final Cut e fazer proxy, para jogar no Premiere e pedir proxy daquilo. Eu lembro até você estava falando lá no começo, né, Taboada? Eu lembrei de uma frase, eu li agora no livro do Camilo Coutinho, do Abraham Lincoln, nem sabia que era dele, e eu não lembro as exatas palavras, mas ele falava alguma coisa assim: se eu tiver 8 horas para derrubar uma árvore, eu vou passar 6 horas amolando o meu machado, né? E eu faço essa comparação com vídeo. Eu vou me preparar para ação. Hoje a gente passa muito mais tempo nos preparando para ação, nos dando sentido àquela ação para executar a ação, do que de fato executando. Como eu disse, a edição é a parte mais gostosa de todo um processo de organização que o montador e o editor precisam ter para efetivamente realizar o seu trabalho. E quando eu digo efetivamente, está intrínseco aí entender as limitações que ele tem, tanto como pessoa do ponto de vista artístico, quanto do seu equipamento, que é a extensão do seu ofício, através de uma ferramenta, para a realização daquele ofício. Eu sempre me lembro de um programa que é contemporâneo seu lá na MTV, que o Chico editava. Saudoso, grande abraço pro Chico, grande abraço, grande abraço pro Chico, um grande colega, que tinha quase 7 layers de composição videográfica num Macintosh, no Mac Pro, com uma placa Blackmagic. A gente editava em DVC Pro, e realmente eu vou te dizer que ele tirava leite de pedra durante o tempo que ele tinha, mas ele passou, sem brincadeira, ele passou acho que uns 2 meses estudando como ele ia abordar aquele material, que quase nem tinha captação,
não tinha imagem para ser colocada no timeline, mas ele tinha que compor layers de pequenos filetes de vídeo, mais grafismo, mais... É quase um after que ele fazia em edição. E por que ia para edição? Porque tudo aquilo ali precisava dar play em real time, coisa que o after naquela época não fazia direito, precisava render a cada layer colocado. Até hoje, né? Não sei se mudou muito, até hoje é meio complicado o after. Dar play em real time na composição. Enfim, eu acho que essa coisa da você e a máquina, ele não é só um objeto do desejo da compra, ele é um objeto do desejo da realização. E aí tem uma reflexão muito humilde, que é aquela hora que você fala assim, eu posso ter um carro mais caro, mas eu não vou precisar dele. Vai me dar trabalho depois. Você entendeu? Porque é uma hora que você vai achar o melhor para o que você faz, sem você aumentar o teu custo, aumentar teu tempo e aumentar até, eu até diria, até tem uma questão secundária aí, que é você perder tempo com coisas que talvez te distraiam dentro do computador para a tua realização do trabalho, né? Sim, sim. Não, isso que você falou é super coerente, porque eu fico pensando que aconteceu até, enfim, eu queria entrar nesse assunto também de velocidade de disco. Um colega, o grande Alberto Cardoso, ele tinha um laptop bacana, a gente tava lá editando uma publicidade e tal, e ele, acho que eu vou vender essa máquina e tal. Eu falei, mas o que tá rolando aí? Não tá mais aguentando os 4K, enfim, tá me fazendo sofrer um pouco e tal. E na verdade até ele já tava com proxy, enfim, o cara é velho de guerra, sabe muito bem dessas coisas todas. Mas, enfim, é normal, a gente sempre, em algum momento, né, eu tô toda hora falando com o Taboara, tô toda hora falando com o Porto, e eu sou esse cara que gosta disso. E eu lembrei da aulinha, né, e falei, mas peraí, você tá tocando porque é um laptop que ele faz uns trabalhos na paralela ali, né, aquela famosa história que nem eu lá na MTV, lembra, Taboada? Eu sempre tava com o meu Mac Pro ali, o meu MacBook na ilha ali. E aí, enfim, tantos outros, né, editores, hoje em dia mais ainda, com essa história da popularização. E aí eu falei, mas tu tá... Não, eu tô aqui com HD, a velha história do Thunderbolt, né? Não, HD é Thunderbolt e tal. Eu falei, cara, mas às vezes o Thunderbolt, não, né, a parada não é... O cano tá largo, mas precisa ver se tá passando água aí dentro, né? Se tem o volume de água, né, passando rápido aí, ou... Né, o cano parece largo, mas ele é mais fino, enfim. Eu acho que... Eu sei que você está contando a historinha aí, mas eu acho que vale a pena até a gente começar essa explicação do começo, até porque a gente teve uma vasta discussão lá no grupo da AMC e né, a gente sabe da discussão, mas talvez quem está ouvindo não saiba. E é bem isso, né? As pessoas, infelizmente, têm As pessoas não, acho que é o marketing da brincadeira toda dos HDs, né? Exatamente. De fazer você pensar que o fato de você comprar um HD externo Thunderbolt e você vê ali que a especificação do Thunderbolt é às vezes 10, às vezes 20, às vezes 30 gigabits por segundo, você jamais vai ter um disco externo pequenininho 30 gigabits por segundo. Né? Você tem, é isso que o Rafa falou, você tem um cano que passa 30 gigabits por segundo, mas se você não tiver uma caixa d'água que te entrega 30 gigabits de água por segundo, não adianta ter o cano. Né? E o que infelizmente acontece com os HDs externos é que é um balde d'água, não é uma caixa d'água. Né? Os HDs entregam muito pouco desempenho. Né? Se a gente for pensar aí... E tem uma coisa muito importante nessa história. Né? Quando você fala em algo que é um device conectado a um computador, seja ele qual for, e seja ele por qual método de conexão que você tem, você vai ter os padrões destas portas que são atendidos. Vou dar um exemplo. No caso de um HD externo SSD, por exemplo, dos mais velozes possíveis, eles só vão te dar 6 gigabits por segundo. Tá certo? Eles não vão te dar mais. Eu já discordo. Porque esse é o tamanho do cano do SSD, mas ele não dá. Exato, mas é isso que eu tô te falando. Isso que eu tô falando, é exatamente isso que eu tô falando. O dispositivo como um todo. Que o dispositivo, o dispositivo do SSD e da porta, vai do chipset controlador do SSD,
Olha só, olha a história, porque você vai ter... O problema é que o caso do HD externo, ele tem 2 canos, né? Você tem que ver o cano da porta do HD externo que liga no seu computador e o cano da porta do HD que liga na plaquinha do HD externo. Exatamente, por isso que eu acho que assim, a gente que é um cano menor que o do próprio HD externo, né? Do próprio HD externo. Então, na hora que você olha o conjunto máquina, você não está vendo que ali são padrões de várias ordens, né, de vários tipos de mercado. A gente está enxergando a máquina como se fosse um conjunto só. Mas, na verdade, eles são conjuntos de patentes, né, é disso que se trata a coisa, de patentes de comunicação e de modelos de transmissão e de modelos de configuração que atendem a mercados e a consumidores de diferentes ordens. Então, quando a gente olha uma máquina e a gente fala, não, isso aqui vai rodar porque é só dar play e está tudo certo, essa mecânica da junção dessas peças tem que levar em conta esses entendimentos mais claros. Afinal, do que nós estamos falando? Tem um cabo Thunderbolt que sai para uma controladora SSD, uma controladora SATA, que emula uma controladora SATA, porque o computador ele até entende que o HD é SSD muito mais pelo HD do que pela controladora. A controladora necessariamente precisa ser uma controladora SATA, que hoje deve estar lá em torno o máximo de uma controladora SATA deve estar em 12 gigabits por segundo. Isso num nível já de indústria de leitura de disco. É raríssimo você ver isso num device comprado para ser um HD externo. Entendeu? Vamos para a prática. Vamos. O exemplo lá da MC, a discussão toda começou que o cara falou, eu preciso comprar um bom HD externo e eu queria saber se o USB 3 ou o Thunderbolt qual é o mais rápido. Eu falei, não tem mais rápido, né? Se a gente for pensar, vamos nos números para elucidar bem, né? Explicando isso que você falou. A gavetinha, né, o nome carinhoso que a gente dá para o HD externo, a gavetinha dele que vai o HD lá dentro, tem a sua porta lá, sei lá, Thunderbolt 1, que é 10 gigabits por segundo, ou USB 3, que é 5 gigabits por segundo. Aí lá dentro vai uma outra portinha que você encaixa o seu HD, a maior parte deles, que alguns já são direto na portinha, né? Mas a maior parte deles tem uma outra controladora que você encaixa ou um HD ou um SSD, e que por padrão é no máximo 6 gigabits por segundo. Então nós já descemos do 10 para o 6, no caso do Thunderbolt. Aí você pega um HD ou um SSD. O melhor HD do mercado, ele dá 0,2 gigabits por segundo. 200 megas. E o melhor SSD do mercado, exatamente, ele dá 0,6, eu estou já ajudando, que não dá 6, dá 5, 0,5 gigabits por segundo, quer dizer, 550, 500 mega. Posso diminuir um pouco mais essa conta, Porto? Tem uma questão aí que é a emulação de um device. Então você vai consumir banda na emulação do device. Então o Thunderbolt serve para controlar a máquina de café, como servir de porta de vídeo, mais controlar um SSD. Dentro dessa largura de banda, você tem parte do consumo da banda para controlar o SSD, para fazer a emulação de um SSD. Então você já também vai consumir banda da mesma largura que o tráfego que a sua caixinha vai te dar. O que importa mesmo é a velocidade do disco que está dentro do case, independente da conexão que você tiver. Não, é o conjunto. E também da controladora. Eu já peguei disco que dava 6 gigabits por segundo na transferência, só que a controladora era 3 gigabits por segundo. Então o que acontecia? O disco, por mais que você fizesse um speed test e queria ver os 6 gigas lá na tela lá do negócio da Blackmagic, ele não vai dar, porque a controladora que emula a conexão SATA para sair em Thunderbolt, ela não tem essa velocidade. Então, mas você só vai ver diferença nisso se você tiver um SSD, porque se você tiver um HD, você não vai ver. O HD você porque não vai o ver limite nunca, do 3 GB
é 350 MB por segundo. Exatamente. Por isso que a gente... Essa é uma Se outra você coisa coloca um HD bom, ele vai dar 200, você só vai sentir diferença se você colocar um SSD, que ele vai baixar de 500 ou 550 para 350. Então, essa é uma confusão também muito típica dessa época, né? O que é gigabit e o que é gigabyte, né? Então, quando alguém fala, é 300 mega, você sempre tem que perguntar, mas é megabits ou megabytes? Porque megabit é 8 vezes menos. 8 vezes menos, exatamente. 8 vezes, mas sendo bem preciso, 8 vezes menos. Então, o que acontece é que muito da confusão vem nisso, né? Ah, não, o meu vídeo eu vou conseguir tocar ele porque ele tem, sei lá, 100 megabits por segundo. Entendeu? Essa também é uma outra coisa, né? Qual é a velocidade de frame do teu frame? É isso que eu ia perguntar. Qual que é a velocidade necessária para você rodar um proxy de 4K, né? Um Full HD? Então, mas o bitrate é o determinador da coisa, né? Hoje um bom HD com 12 megabits por segundo, é baixo ainda, né? Você pode ter um HD de 25 megabits por segundo, que eu acho que qualquer máquina desde 2015 dá conta do recado, né? Qualquer máquina que eu digo, máquina nova comprada em 2015, você consegue dar play em 25 megabits com HD externo, tá certo? Com HD externo, 422, tá certo? 25 megabits, H264, 422, você consegue dar play. É que quando você vai editar, você não está falando de um layer só, você está falando de vários layers, você entendeu? Tem uns truques aí, né? Tem. Tem uns truques pra gente editar. Vamos Exato, vamos no truque. Abre a caixa do truque. Nosso querido amigo Ricardinho, ele me procurou esses dias que ele estava querendo ver uma máquina e ele fez como o Rafael, ligou para fazer um orçamento. Soft Fluid Solutions. Né? E aí, ele falou, olha, eu quero editar, não vai ser, né, nada grandes edições, eu quero poder usar o DaVinci, né, porque eu estou estudando Lacor e, obviamente, é um software que é relevante. E eu quero também brincar no After. Eu falei, tá bom, quanto você quer de mídia? Eu acho que 1 tera dá. Eu falei, Ricardo, vamos começar de novo. Primeiro que ninguém consegue editar com 1 tera. Né? Um job cabe em 1 tera. Alguns. Mas às vezes você está com um job entrando, um job saindo, né? Você precisa de mais. Outra coisa. Se você vai montar uma torre, né? Ou uma máquina que não seja um laptop, porque no laptop não dá para fazer, a gente tem que sempre priorizar, de repente, tentar por mais de um HD. Porque esse papo do RAID que a gente já falou aqui várias vezes, não é uma soma exata, mas agrega velocidade no disco. Então, se você consegue, por exemplo, se você não precisa de muito espaço, você consegue trabalhar com 3, 4 discos de 1 tera, você vai pagar barato, porque o disco de 1 tera é barato, e vai ter bastante desempenho, porque você vai ter 3, 4 caras empurrando uma carroça que um cara só faria muito mais força para empurrar, né? Então, acho que o primeiro truque é esse, é você não ficar refém na sua máquina de um HD só. Aí você fala, puto, meu workflow é muito complicado, eu preciso de agilidade, eu preciso trabalhar no HD externo. Aí, ok. Eu não lembro se o Avid já faz isso, mas o Premiere e o DaVinci já fazem, que é criar o tal do cache. Você pode apontar o seu cache. Se o seu RAID for um RAID rápido, você pode apontar o cache para o seu RAID, ou o que o pessoal do 3D e do After já faz muito tempo é colocar um HD só para cache. E no caso desses caras, né, tem que ser uma coisa mais rápida, ou você coloca um flash ou você coloca um SSD. Aí você aponta o seu cache para esse flash e o cache vai dar aquela forcinha que o HD externo não consegue. A edição ela tem muita vantagem nesse sistema de trabalhar com cache, porque você repete muito o mesmo material. Você dá play muitas vezes no mesmo arquivo, na mesma porção daquele arquivo. Então, muitas vezes, quando você dá o primeiro play, ele vai estar buscando no HD, vai dar aquela engasgada, só que no momento em que você buscou no HD, a máquina automaticamente já passou para o cache
e quando você dá o seu segundo play, ele já está dando play do cache. Então você já não está mais com o gargalo do HD. Né? Claro, isso é uma inteligência que o software tem, não é uma coisa literal, né? Ele não copia exatamente tudo, mas ele tem uma inteligência ali de tentar copiar o máximo de coisas possíveis para poder te ajudar dentro do que você tiver de espaço e banda de disco. Né? Então esse acho que é um primeiro truque a se considerar. Se você não tem um HD externo veloz, ou se o seu disco interno é um disco pequeno ou não é veloz, pensa em ter um cache veloz. Porque pode ser uma coisa pequena, né? Pode ser aí 120 GB, 250 GB, 500 GB. Que poderia estar num SSD, né? E tem um custo-benefício. Sim, um SSD e até já um flash, um que M2, você já tem como adaptar um M2, um flash em máquinas, né? Em PC, em Mac, em torre velha da Apple. Dá para adaptar e tem um desempenho muito melhor do que um SSD, né? Tem flash aí que já dá 4, 5 vezes a velocidade de um SSD. Então, talvez com 5 vezes a velocidade de um SSD, talvez o nosso amigo lá do 8K não estivesse tendo tantos problemas. Então, esse eu acho que é um bom truque, você prestar atenção nesse recurso que os softwares estão oferecendo, que é você criar um cache. Isso o After já faz há muitos anos, só que o que ele faz? Ele emula esse cache na RAM. Então, quanto mais RAM você tem, ele cria lá um disquinho virtual na RAM e renderiza para a RAM. Por isso que depois que você faz aquele preview no After, ele consegue dar play em quase tudo. Porque ele está dando um play de um vídeo que ele exportou para a RAM, e a RAM é um belo de um tocador de mídia, né? Ele também tem uma velocidade, né, muito alta. Eu acho que esses são bons conselhos aí para quem não está com dificuldade de dar play. Essa questão da RAM hoje em dia virou uma pegadinha, né? Porque, principalmente nessa questão dos laptops, né? E Mac Minis, que já vem tudo fechadinho, se o sujeito não compra um mínimo de RAM necessário ali no ato, ele se ferra, porque depois não dá para colocar. Sim, né? Isso é uma coisa que os desavisados pagam caro lá na frente. Porque aí não tem jeito, tem que vender a máquina e comprar outra, né? Ou usa uma furadeira ali e passa um serrote. Não tem esquema. Porque o HD você se vira pondo um HD externo. A placa de vídeo, apesar de custar caro, você já consegue colocar uma placa de vídeo externa. Agora a memória RAM não tem o que fazer. Se ela já vem chumbada na máquina e você comprou pouco porque estava com aquele plano, que às vezes todo mundo tem às vezes essa ideia, né? Eu vou comprar uma mais básica e aí eu vou melhorando. No laptop dá para fazer isso com o HD e com a RAM. Os Apples já não dá mais para fazer isso, né? Muitas versões de Apple já tem a RAM, já vem chumbada na própria placa, e alguns não Apple também. Então na hora de escolher não dá para escolher 4 e falar, não, eu vou fazer 2 jobzinhos, aí levanto uma grana, depois eu troco. Não, isso daí já era. Mas eu fiquei curioso da questão do HD, voltando um pouquinho, qual foi a conclusão que você chegou ali? O que vale mais a pena, custo-benefício, para o editor que precisa chuchar ali um HD externo para a edição? Não, então, o HD externo ele vai ter sempre um gargalo, né? A não ser que você tenha um daqueles HDs externos que tenha 4, 5 discos, ou, né, você tem um HD externo que já tem alguns agora. A gente até comentou lá no grupo, quem quisesse fazer um investimento um pouco maior. Tem HD externo baseado em flash, aí esses realmente são muito rápidos, mas eles são muito caros e eles não são muito grandes, né? Eu acho que o maior que tem é 1 ou 2 teras. Mas, por exemplo, um HD de 2 tera flash é quase 10 mil reais. Mas ele toca o que você quiser, né? Se ele for Thunderbolt, ele toca o que você quiser. Mas, né, você precisa... Pensando na realidade dos réis mortais aqui. Então, muitas vezes, aliás, desde o começo da história que começou o SSD, você tem sempre que fazer um balanço. O que vai ser sua prioridade? Se é espaço ou se é desempenho. Então, se a sua prioridade é desempenho, você acaba indo para SSD, que é menor, mas é mais rápido. Se a sua necessidade é espaço, você vai para o HD, que é maior e é mais lento. Agora, se você precisa dos dois, hoje em dia já é possível combinar os dois. E aí é onde a coisa se torna viável. Eu acho que tem uma questão aí que a gente também já passou aqui, que é isso, né? O que você edita? Porque se você for para o ar e você precisa de velocidade, tempo de entrega nesse material e qualidade nesse material, onde você vai fazer color correcto, colocar arte,
ajustar uma arte, ela vai vir aberta e você também vai ter que ajustar, isso acaba tendo que entrar na conta, de alguma forma, dessa máquina, né? Ela não vai ser uma máquina simples. Talvez você não consiga viajar com o seu laptop e ainda continuar editando. Você vai passar apuros, entendeu? Vai dar aquela hora da raiva. Mas por que eu não comprei isso? Agora eu estou precisando daquilo. Então, eu acho sempre que é uma questão de necessidade, expectativa e realização. Né? Mas O que é que eu preciso entregar? Eu sou muito grato e tenho repetido isso por ter passado pelo que eu passei, do jeito que eu passei, com caras como o Porto e com Taboada. Porque assim, cara, como você falou do Chico, eu também já tirei muito leite de pedra por ter aprendido coisas que eu sinto que hoje em dia realmente falta uma referência. Eu lembro nessa questão do Mac Mini, esse meu Mac Mini, eu fui trocar ele era um Mac Mini 2012, e eu fui trocar ele em 2018. E eu já estava editando coisa 4K nele. Mas você vai falar, como assim? Você é louco? Não tem como. Realmente não tem como, mesmo porque eu não dava play no 4K, entendeu? É a questão do... Pra mim, o X da questão é a organização. Fazer, sabe, gasta o tempo amolando o machado. Passa lá, Exatamente. Faz o proxy, diminui mais ainda. Você vai perder umas horas a mais porque você não tem uma super máquina? Vou, mas é a máquina que eu tenho. Beleza, perdeu, coloca lá uma semana de prazo para entregar o negócio, o programa, sei lá o quê. O primeiro dia, meu amigo, vai ser só preparando, entendeu? A faca ali, amolando a faca. O segundo dia você vai descascar o legume, vai fatiar ele bonitinho. Depois você tem 6 dias para montar a tua sopa, montar a tua salada, lá teu prato, né? Então, assim, é realmente isso que você falou. O que eu sinto é que existe um imediatismo de querer tocar. Não posso perder tempo aqui. Quantos projetos eu já peguei assim que eu falo, cara, vamos parar. Precisa parar esse tempo aqui para ganhar tempo depois, entendeu? E se, sei lá, se fosse uma corrida, aquela história da lebre e da tartaruga, a famosa história que a lebre sai correndo e aí, quer saber, já tô tão adiantado, vou dar descansada, no fim a tartaruga ganha porque ela foi consistente ali, devagarinho, fazendo todos os passos, do jeito que tinha que fazer, não vacilou e tal. Então, assim, a tartaruga no fim ganhou, podiam ter chegado ao mesmo tempo. Aí o que adianta ser uma lebre se a tartaruga dá no mesmo jeito, né? Se você tem uma tartaruga, ela é muito mais barata do que a lebre. Então, mas vamos voltar para a prática de novo, que eu lembrei do exemplo do seu amigo lá do 8K. Se no seu caso, você tem a máquina que ele tinha lá, que é um excelente processador, e você tem um material que é pesado, o processador, onde ele mais ajuda, é na conversão do material. Porque muitas vezes você tem o inverso, né? Às vezes você tem uma máquina que é super flexível, mas que tem pouco processamento, é o caso da sua, por exemplo. É uma máquina que consegue tocar vários tipos de materiais em real time, mas a hora que você vai, de repente, colocar para renderizar, ou para exportar, ou para converter, talvez ela não seja a máquina mais rápida do mundo, porque ela não tem um processador tão novo. Agora, no caso dele, era o inverso, né? Ele tinha um processador bom, tinha um processador novo. Os processadores novos, eles têm muitas inscrições no processador para trabalhar com vídeo, porque o vídeo é a maior demanda, né, da tecnologia atualmente. Então você tem inscrições lá dentro que são feitas para facilitar o vídeo, né? Se você pegar, por exemplo, um processador de 5, 6 anos atrás, com o mesmo clock, com o mesmo desempenho, com a mesma quantidade de cores, e um novo, um i9, um desses mais novos, certamente o novo vai trabalhar com vídeo muito melhor. Então, tudo no processo da edição para evitar o gargalo é workflow. Então, você tem um material pesado e tem um processador bom, nem pensa, vai para o proxy. Converte isso tudo, você vai perder um tempinho fazer no rapidinho começo e depois e você vai não trabalhar precisa liso. tanto... Entendeu? Você não tem um bom liso. processador, mas você tem um bom disco, tenta arriscar e uma boa placa de vídeo, tenta arriscar sem converter. Se você tem um cache, de repente com a placa de vídeo cache, você consegue trabalhar. Então, infelizmente não tem receita de bolo pronta, mas tem alguns caminhos que a gente consegue, né? O cara tem que falar, puta, não dá para querer editar um longa 4K sem converter, porque é um material muito grande. Vai chegar uma hora que você consegue tocar um pedaço, mas você não vai conseguir tocar ele inteiro lá no final. Então você tem que converter. Isso se a câmera não for RAW, né? Isso Sim. Se não for RAW. Agora, você tem uma publicidade, o cara tem o dedo contido, o material está curtinho, 2, 3 planos para cada um, você tem um prazo curto, seu material é curto. Dedo contido foi sensacional.
Porque na verdade o termo é o inverso, né? O cara liga no dedo nervoso. Né? Sem dedo. Liga a câmera e já sai gravando. O dedo dele, ele é um gancho, né? Ele encaixa na câmera e não consegue esticar pra parar. Ele trava stop, né? Tem aquelas travinhas que você desliza assim pro botão não voltar, né? Então se o seu material tá enxuto, a sua máquina tá equilibrada e você vai trabalhar com um produto curto, vai em frente. 4K, 8K não recomendo pra ninguém, a máquina mais parruda do mundo. Mas 4K, se for um codec também mais tranquilo, né? Não for RAW, não for nada muito pesado, RED, essas coisas, vai tranquilo. Agora, não adianta querer editar um programa de 1 hora, um longa-metragem, um negócio que você tem um monte de layer, um monte de title, um monte de correção de cor. Você falou que não tem receita, mas eu te digo, velho, essa receita que eu aprendi com vocês, trabalhando na MTV, com o Tabuada, trabalhando lá na Dynamo com você, Porto, cara, não custa. Gasta um tempo convertendo. Se você tiver um Mega Processador Blaster, beleza, você vai gastar menos tempo. Se você não tem um Mega Blaster, você vai gastar um pouquinho mais, mas, cara, depois você vai trabalhar liso de qualquer jeito. Mas se você lembrar da sua época lá, você vai ver que você ficava puto com a gente. Porque, exato. Porque você entrava e falava pra você, vai ter que ser feito assim. Aí entrava o outro em outro lugar e falava, você vai ter que fazer assim. É óbvio que para você que era um editor e que estava ali trabalhando naquela hora, o que mais você queria era editar. Você não quer ver a máquina rodando ampulheta, nem arco-íris, nem reloginho, nem nada, você entendeu? Então mas eu acho que naquela época era menos complicado, porque... Existia menos, variável no workflow. A maior parte das máquinas não editava a maior parte das mídias. Não tocava, né, fluido, a maior parte das mídias. Então, a decisão para ir para o convertido, ela era quase automática. Né? Era um aventureiro o cara que não ia para o convertido. Hoje, eu acho que é um pouco mais complicado, porque às vezes o cara ele dá um play ali para dar uma assistida e tal, ele vê que tá liso, ele vai... E ele edita metade do programa, metade do produto, tranquilo. Só que aí na metade, outra metade, que ele, né, a hora que ele dá play, a maior parte dos programas joga o material todo no cache. E aí quando você vai dar play, aí não consegue mais. Mas é isso que eu vejo. Existia um modus operandi padrão normal exigido, né, que hoje virou... Então, mas o modus operandi padrão exigido é a entrega. Esse é o único modus operandi padrão que não muda em nenhuma atividade do ser humano. Tem que entregar, tá certo? Então, assim, a ferramenta... mas dependendo da sua escolha, você vai cumprir ou não o seu prazo de entrega. Exatamente. Vai depender, porque antes dependia da máquina, agora depende de você. Não, mas eu digo, porque até hoje eu aplico essa fórmula, velho, e é engraçado, porque... hoje em dia ainda abriu mais ainda o leque, né, das possibilidades e dos tipos de trabalho que eu faço. Eu tô lá na produtora, tô fazendo as publicidades e tal, mas outro dia mesmo peguei aqui um canal de YouTube da diretora lá que eu falei, tem ainda umas empresas que eu atendo e tal, tem um monte de perfil. E sempre que você vai trabalhar a primeira vez, é a mesma coisa, cara, principalmente com gente que não tem, não menosprezando, mas enfim, gente que entrou no mundo do vídeo mais recentemente e realmente não tem a referência. É aquela coisa, o cara, puta, mas se ainda não começou... Aí, não, então, é que tem um processo aqui, pá, não sei o que, babá. Mas aí, meu amigo, depois vai naquela velocidade de jato, tá ligado? Que resolve tudo sacou rápido, aí a tal da história de amolar Então, assim, eu acho que essa regra ainda funciona. Eu indico pra todo mundo, tenho falado pra amigos, pra gente que tá entrando na área, pra aluno, quando dou aula de Final Cut e tal. Cara... A mola, entendeu? A mola, a faquinha ali, rapaz, porque você vai ficar dando facada como que você vai cortar uma isso? semana. Enquanto você amola, você olha a árvore e fica... Como que você vai cortar aquilo? O problema é quando você não tem prazo. Não, eu se você acho que... tem, por exemplo, muito material, ou no caso do nosso amigo lá, o material é 8K. O material prazo. É 8K. A hora que ele bota para converter, o negócio pede uma semana, e ele tem 10 dias para digitar, o que ele faz? Então, e aí? Então, deixa eu falar sobre duas coisas que estão paradas lá atrás e que eu ainda não falei. Por gentileza. Uma é essa história da instrução do processador. Isso agiliza muito até máquinas novas, porque você tem instrução de vídeo dentro dos processadores novos que podem te auxiliar exatamente na história
de você fazer o proxy, né? Qualquer i7 da vida, até i5, você consegue hoje render só com processador e só com a instrução do processador. Tenho que dizer... E dá play, inclusive, né? Exato. E dá play. Dá play, inclusive. O processador que tem inscrição, principalmente para H264, para esses codecs que são mais de transporte, né? Às vezes você fala, puta, eu tenho uma puta máquina e eu não consigo editar em H264. Aí o cara tem um laptopzinho novinho lá, mais bobinho, um MacBook Air, e o cara edita que é uma maravilha. É porque tem a inscrição do H264 dentro do processador. Qual é a desvantagem desse processo, né? Primeiro, não é fácil ativar essas instruções, a não ser que você esteja dentro de um programa que te dá a possibilidade de você acessar isso, né? Outra, nós vivemos essa década a placa de vídeo, ela foi até incorporada dentro dos processadores, mas ainda há uma disputa mercadológica entre os tipos de instrução de cada placa de vídeo. Então, para resumir, para você fazer um proxy hoje em dia, H264, EVEC, para você poder dar play em qualquer material, até mesmo que seja 8K, você vai reduzir para 4K ou para HD em 422, para você ter... Você vai precisar de uma instrução desse processador ou de placa de vídeo, seja ela NVIDIA ou seja ela AMD, diferente para cada tipo de placa que você tem. Softwares como o Adobe Media Encoder fazem isso de graça para você. De graça não, né? Você comprou lá, eles têm a instrução, eles reconhecem que placa de vídeo que você tem dentro do computador e a partir daí eles fazem o proxy em cima disso. No caso da Apple, de fato, só os mais novos computadores e esses que suportam placa de vídeo externa é que você vai poder tirar o melhor proveito dessa história. De fato, uma placa de vídeo com instrução e você pedindo para ele encodar numa resolução mais baixa, você consegue fazer em 2 até 3 vezes mais rápido, pedindo para uma instrução tanto de processador de placa de vídeo, né, um processador que tem instrução de placa de vídeo incorporada, quanto de uma placa externa. Aí, quanto melhor a tua placa, melhor fica o teu tempo, né? Você consegue reduzir tempo do teu encoder, aí, vamos dizer assim, né? Mas é isso, precisa se pensar também dentro da edição como um processo de encoder, porque você vai ter que traduzir do que veio para você editar no que você está, né? O tal do render, o tal do cache, ou até mesmo o export de um timeline, na verdade uma função de encoder. Essa mesma semana mesmo eu peguei um caso de um colega nosso que a placa de vídeo bobeava na hora que passava por cima de um PNG, por exemplo. Dá aqueles macrobloco, dá aqueles pixel vermelho, azul, então parece chiado da Sky, né? Parece falta de sinal da Sky. Só para o leigo que está nos ouvindo... mas é o mesmo problema, falta informação no pixel, né? Não, isso existe há anos, né? Há anos. Então, a gente tem que lembrar que essas máquinas, elas também estão fazendo um esforço no limite, né? A instrução existente para nos dar play, elas estão no limite do possível. Claro, os 20% de folga que você pode se dar ao comprar uma máquina é aquele que te vai dar a segurança de poder manipular essas instruções todas, né? Agora, a conclusão que eu chego aqui, se é que a gente pode chegar a alguma conclusão nesse episódio, é que vale e demais uma bela de uma consultoria com o Marcelo Porto, com a Softfluid ou com o Thiago Taboada aí, né, na hora de você escolher uma máquina ou de escolher uma estrutura para tua empresa. A gente tem vários colegas aí de associação e também fora de associação que tem casas, que tem às vezes várias ilhas, o pessoal até do Sala VIP lá, que tem produtoras, pequenas produtoras. Eu acho que vale, né? Independente até, enfim, tô falando aqui, fazendo jabá de vocês, obviamente que eu pessoalmente indico, mas assim, vale você ir atrás de uma empresa, né? Se você quer montar, não é hora de brincar, né? Não é hora de falar, peraí, eu vou lá com 30 mil, vou na loja da Apple e comprar um Mac novo. Pera lá, calma lá, vê onde você vai enfiar esses 30 mil aí, cara. Talvez não precise gastar tudo isso. Ou gastar diferente, né? Foi justamente o caso do Ricardinho. Ele estava focado em gastar de um jeito e aí com
com meia hora de papo, nem batemos papo, né? Foi pelo Zap. Meia hora de papo já deu para ele ver que o caminho era outro. E eu digo isso até porque mandar um abraço pro Dario Oncho, que na época até a gente nem tinha retomado contato, né, Porto? E isso em 2017, eu acabei vendendo o Mac Mini em 2018, mas eu comprei essa minha máquina em 2017 e eu tava pronto pra comprar o tal do Mac Mini que tinha acabado de lançar e tal. E o Dario falou pra mim tudo isso que a gente tá conversando aqui no episódio, e eu acabei optando por uma máquina supostamente até velha. Quer dizer, gastei 3, 4 vezes menos e tive um desempenho bem maior do que o Mac Mini novo ia me dar, e que na verdade eu até ia ter problemas com ele. Então realmente vale, até para tranquilizar um pouco o ouvinte um pouco menos acostumado com a tecnologia, né? Talvez o estudante, a gente sabe que tem estudantes aqui até de escola ainda, teve um rapaz aí que assinou o Sala VIP e tal. Às vezes o pessoal fala, puta, mas eu não entendo nada disso, foi grego, né? Tudo isso que eles falaram para mim. E realmente é uma dificuldade quando a gente não entende ou não tem tanta experiência. Então, a dica que a gente te dá é ir atrás dessas pessoas que entendem, né? Até porque eu tava dando uma olhadinha, por exemplo, na documentação do Resolve, e hoje em dia, realmente, nem a configuração mínima, você olhar a configuração mínima que o programa te sugere, e a partir daí tentar pensar atrás do que você vai, isso eu acho que tá ficando cada vez mais difícil, inclusive, porque a documentação do DaVinci, eu não encontrei nenhuma referência de, essa é a configuração básica e você vai a partir daí. Porque eu acho que o DaVinci também está integrando tanta funcionalidade diferente de edição, de cor, de áudio, que eu acho que eles estão segurando a onda até de se arriscar em sugerir isso. Eu não sei se eu papei mosca e não consegui realmente encontrar, mas no site deles não achei nenhuma referência sobre isso. Eu acho que eles estão deixando de fora mesmo, Marcelo, porque, veja, eles estão querendo vender o software. Eles não estão querendo vender máquina, né? Então deixa o pessoal correr atrás e se adaptar para as necessidades. Nem a Apple também coloca. Se bem que o Blackmagic se bem que o DaVinci é de graça, né? Mas tem a versão paga. Isso, mas espera lá, né? De graça, vírgula, isso. E a Adobe, ela tem essa preocupação desse mercado mainstream, assim. Então ela diz que roda em qualquer computador, tá certo? Tem máquina, tem processador e memória. É uma responsabilidade muito grande para o fabricante. Ele não pode colocar uma máquina lá muito básica, por mais que ela funcione bem, porque se a gente for pensar que, tudo bem, no mercado Apple as máquinas são padronizadas, é fácil você, né, criar uma linha ali. Mas no mercado Windows, os PCs, eles têm muita variedade de configuração, de fabricantes e tal. Se o cara põe a régua ali muito baixo, o cara que compra baseado naquela instrução e começa a dar problema, ele não vai ter para quem reclamar, mas ele vai falar, eu vi aqui que essa configuração funcionava e não está funcionando. E aí você vai ver, é uma marca, né, uma marca secundária, é um bom produto com uma qualidade inferior, ou, né, não está bem configurado. Então, você pode ver, normalmente esses caras colocam máquinas de marca, HP, Dell, Apple e afins. Isso eu sei porque, desde da Avid lá atrás, quando ainda, né, eu trabalhava quando ele saiu do turnkey, né, e passou a trabalhar em máquinas de mercado, não tinha, X processador, X placa de vídeo, X não sei o que, era a máquina tal da Apple, a máquina tal da HP e a máquina tal da Dell. Que já era o pacotinho pronto, que o cara já sabia que com aquela configuração, né, a placa que o cara escolheu, mais o disco, mais a qualidade do fabricante, ele não ia ter problema. Eu acho que é um pouco isso, assim, né? Se você também olhar para todos os seus colegas que estão no mercado montando peças muito parecidas com você vai ver que a máquina não é muito diferente, né? É óbvio que é o que o Porto falou, assim, a quantidade de variáveis hoje é muito grande. A gente tem muito mais empresas hoje fornecendo material e componentes dentro de uma placa, né? Volta e meia me vem aquelas propagandas do Alibaba com placa de R$3.000, fantástica, faz tudo, né? Placa-mãe. Então, isso. E você vê que isso é uma verdade mesmo. É até engraçado, um fato curioso, né? Eu baseei a minha máquina pensando, na época, em editar um documentário inteiro que era 4K. Foi por isso que surgiu toda a necessidade de troca e tal. Então eu acabei nivelando por cima. Eu tenho basicamente 2 perfis de trabalho aqui.
Por incrível que pareça, os trabalhos da produtora de publicidade, que são de grandes marcas, assim, a nata da publicidade, eles chegam para mim porque a produtora é bem estruturada, e, enfim, tem finalização, tem a pré, tem o ingest, como era lá na MTV do Taboada, né? Já vem tudo pronto, o cara me passa um link com os proxies já, né? Tudo em baixa, para eu montar, mando o arquivo lá, o XML, o arquivo, e depois a finalização troca, põe o arquivo alto, a cor e tal, não sei o quê. Então, para esse tipo de trabalho, que em tese é o suprassumo, no fim das contas, eu devo usar, sei lá, metade da minha máquina. Eu poderia ter uma máquina na metade da configuração. Ao mesmo tempo, o canal lá do YouTube, da empresa que eu presto trabalho aqui também, que, assim, não menosprezando, é uma empresa grande, mas é um canal do YouTube, uma coisa muito mais interna e segmentada pra caramba. O cara filma com 4K e me manda o 4K, entendeu? Então é engraçado, porque de onde você menos espera vem um negócio menor, às vezes de onde você também menos espera vem a trolha maior, né? Realmente tá muito... Porque cada um tá também fazendo a cada um em cada área, né? O fotógrafo vai querer a melhor lente, vai querer a melhor câmera, vai querer a melhor luz para entregar o trabalho dele, né? Acho que a gente já falou isso aqui, vocês precisam se encontrar uma hora para conversar, os fotógrafos e os montadores, porque eu acho que muito disso é o equilíbrio, né? É o tal do finalizador e inicializador. Sem o maestro, essa orquestra ela sempre vai ter um desafinado, né? E não é culpa de um nem culpa do outro, e na verdade é entender que precisa do tal do equilíbrio que o Porto já falou aqui, né? Sem isso, alguém está gastando mais dinheiro. Ponto. Né? Não, e muitas vezes essa conversa acaba atrapalhando, eu não digo inviabilizando, mas atrapalhando bastante a vida do diretor ou do produtor executivo, que é o cara que, né, acompanha de ponta a ponta e vai pagando as contas, né? E vai pagando a conta até no sentido de superar os perrengues, que às vezes o diretor de fotografia, né, quer testar uma lente nova, uma forma nova de fazer, uma câmera nova, e não consulta o montador ou o finalizador se aquele workflow dá certo. Né? Isso já aconteceu inúmeras vezes. Eu lembro que quando começou essa onda do anamórfico aí, os caras começaram a gravar, eu lembro disso, exageradamente com o anamórfico, porque era bonito, porque realmente fica melhor, né, visualmente, mas aí você colocava na máquina, a máquina não ia para frente, faltava codec, faltava placa, faltava máquina, e aí você falava, tá, eu tô acostumado a editar em 2 dias, tá durando 3, o que tá acontecendo? Eu falei, pô, cara, eu sempre lembro da história do... Você falou, né, Taboada, aqui na MTV também a gente xingava vocês. Eu lembro que eu tava lá no Comédia MTV e aí vocês tinham armado... vocês não, né? O Taboada, no fim, enfim, ele só cedeu ali. Eu era o editor da casa porque era um esquema meio... A produção tava meio independente, né? Era meio esquema de produtora. Não, eles queriam ter independência de produção e pediram um editor. E aí no fim da casa mesmo era só eu, mas todo mundo era freela e galera de cinema, tanto que, uma galera agora tá produzindo filme, o Bota junto com o Giacomo agora lançaram um longa, uma série, autoposto, se eu não me engano, num canal aí, enfim, cruzei até com eles numa feira lá do YouPix e tal. Era uma galera muito foda que tava no começo das DSLR, né, aquela farra toda, 2011, 2010, 2011. E aí, meu amigo, resolveram, e na época do Adnet, né, uma coisa botando pilha na outra. O cara tinha toda a estrutura, e a estrutura, todo mundo querendo testar, e eu lembro que uma vez chegou um videoclipe do Adnet com 24 câmeras. E eu, bonitão aqui, falou, bom, tudo bem, 24 layers, vamos lá, uma em cima da outra, né? Uhum. Mas, rapaz, né? E eu, mas eu não estou num Macintosh, num Mac Pro? Aí liga pra técnica, eu lembro até que foi o Anselmo lá atender a gente. E o Anselmo, mas você é maluco, cara? O que você tá fazendo aqui? Eu falei, rapaz, eles filmaram aqui tudo e eu preciso colocar essas 24 câmeras pra dar play, multicam, né? E não rolou, né? Isso bem o que o Porto falou. O zagueiro não combinou a jogada com o back ali, cara. Tipo, né? Com o goleiro. Não, dali desse projeto, teve várias dessas aí, que é exatamente a expectativa não condiz com a realidade, né? Então a expectativa de poder
sair com um produto super bem acabado, não havia planejamento nem tempo de planejamento para a elaboração da edição e de como fazer ela, né? Então, 24 câmeras em multicam, o máximo que eu conseguia lá dentro da MTV naquela época era 12 câmeras quando a gente ia fazer E olhe lá, os acústicos, né? Porque eu não pegava isso daí, não. O que eu pegava era chutando alto umas 4, 6 câmeras. Então, e você pegava coisa que era de pega a câmera aí, vamos gravar lá, a gente volta e já edita. Então, mas o acústico você recebia um PGM, né? Com todas as câmeras, né? Não, mas no caso do acústico, você não quase descartava o PGM. O PGM era um guia. Assim. Era um Ele guia, tava então, lá, mas aí funcionava. Mas pelo não, guia você consegue ir. Você consegue meio... ir. Não precisa marcando, caminhar com as 24 assim. abertas, né? Exatamente. Então, o que aconteceu muito desse projeto era um pouco isso. Assim. E óbvio, né? Assim, mesmo nos melhores casos do ramo, acho muito difícil que a infraestrutura colocada para esse projeto daria conta desse tipo de coisa naquela época. 24 câmeras em multicam. Não, e é o mesmo paralelo do rapaz lá, do Alex, do grupo, que, enfim, achou que colocando lá os 8K dele ia rodar. É isso, entendeu? Você tem, né, e para rechear ainda, a cereja do bolo, eu lembrei, tinham acabado de comprar GoPro, devia estar na GoPro 1 ainda, mas era uma coisa chata de trabalhar. Tinha que fazer uns codecs, tinha que comprimir, fazer o tal, converter para ProRes e tal, enfim. E aí tinha, além das todas aquelas câmeras, tinha um monte de GoPro no meio. Então é isso, é você chegar com uma tecnologia nova e pá, quando você não planeja, né, como o Taboada falou, dá aquele choque. Você fala, opa, alguma coisa deu errado aqui, né, porque... Onde tá o erro, né? Me venderam que na caixa do produto lá tava Thunderbolt 10 GB, né? Pensando nisso, eu acabo pensando que é isso. Eu contratei o editor para ele entregar o produto pronto, né? É a mesma coisa. Nós mesmos somos surpreendidos com o marketing do software e ao mesmo tempo e das máquinas, assim Sim. como aquele que contrata o editor para resolver acha que vai resolver por completo. Né? E eu acho que essa questão do diálogo e do entendimento do que será realizado, ele ficou para segundo plano. Né? Não, e ficou... segundo, você foi até suave. Educado. Porque Educado. Segundo foi pouco, né? Talvez esteja entrando em extinção, cara. As produções hoje em dia, aí, meu amigo, assim, o cara liga, tô aqui com uma necessidade... Tá gravado já. Você não tem nem chance de conversar, entendeu? A maioria dos trabalhos é assim. Não existe mais. Então, essa salada de câmera que você comentou me fez lembrar um desafio que muitos editores estão prestes a superar, que são as campanhas políticas. Né? Pensa num produto que tem um tutti-frutti de câmeras, né? Porque ainda mais na pandemia, né? Cada um filmando com o celular. E trouxe a câmera dele. É a produtora que só tinha uma câmera, ou a locadora que o cara só tem grana para pegar uma boa. Celular do assessor. Você tem a câmera que vai para a rua, que faz as coberturas externas. Você tem a câmera do estúdio, que normalmente é uma câmera melhor. Aí você tem outras câmeras menores que o cara põe no carro para fazer cair. Então é uma salada de... Aí o cara liga pro Porto e fala, Porto, a máquina que você me alugou não tá dando play. Exatamente. O bom é que nos workflows que a gente atua, nas campanhas... Já tá vacinado, né? Não, eu já combino qual é o workflow que a gente vai trabalhar no começo. Né? Então, olha, o cara fala, olha, eu tenho uma campanha, eu tenho tantos minutos, eu tenho... O meu perfil é esse, às vezes ele me mostra lá, ou um programa, uma linha de programa, ou o perfil, porque às vezes você tem... um candidato que é um pouco mais elaborado, não tem tanta coisa, né, aparecendo, ou então, às vezes, você tem... O cara faz programa de deputado. Então, entra muito letreiro, entra muito layer por cima. Então, às vezes, você precisa de uma máquina um pouco melhor e você não depende tanto do servidor, você depende mais da máquina. Mas quando você tem muitas câmeras ou muito material de acervo, muitos editores... Aí você depende um pouco mais da infraestrutura, de servidor e coisa e tal. Então o cara, é aquela história, o cara tem que combinar antes, ele tem que me contar toda a história, o que ele quer fazer, como que ele quer fazer e por quanto ele quer fazer. E aí a gente fala, então, o seu
workflow, sua infraestrutura vai ser essa, e você vai trabalhar assim, ó. Você vai pegar todo o seu material, você vai entrar naquela ilha, você vai fazer o ingest, aí depois você vai para aquela ilha, você vai converter tudo para o codec X. Esse codec X ou é um codec mais leve, ou é um codec que muitas vezes, por exemplo, você tem 2, 3 câmeras diferentes. E 2 delas têm o mesmo codec e é um codec bom para editar. Então, para a gente não perder tempo, a gente só converte a que é diferente, e as outras 2 que já estão naquele formato, a gente não converte. Aí você ganha tempo, você alinha todo o padrão e a máquina está preparada para trabalhar naquele padrão, naquele codec. Então, quando você combina e quando você cria o tal do workflow, que é a forma de trabalhar, aí, puta, dá certo, porque você já sabe a máquina que você vai colocar para aquilo, você já sabe o tamanho do storage que você tem que pôr para receber o material bruto e para tocar o material convertido, você já sabe quanto que você vai precisar de backup, de quantidade de ilha. É exatamente aí que mora o conhecimento, né? Acho que o Porto não pega nada para editar, já faz o quê, Porto? Uns 10 anos? Tirando os videozinhos da internet do meu filho. Isso, exatamente, né? Então, eu também, eu vim da escola de montador. Então, a real é que assim, a gente foi adquirindo conhecimentos correlatos, guardadas as diferenças de mercado, que não é circunscrito à edição, né? Ele não está olhando para a edição, ele está olhando para o conjunto da obra ali. Né? O modus operandi, principalmente. Modus operandi, exatamente. Esse é um conhecimento que eu até acho que assim, aquele editor que se preocupa com isso, o mínimo ele precisa ter, o máximo ele não precisa ter. Tá certo? Porque vai ter conhecimento que vai ocupar a cabeça e não vai trazer resultado. E, rapaz, essa conta aí, ó, eu lembro até hoje que é bem isso mesmo. Eu lembro na MTV quando eu tava lá, eu saí em 2012. As máquinas que tinham lá, me lembrei, Taboada, era o quê? Eram os Mac Pro 2006, se eu não me engano. Não, 2008. 2006, 2008. Já era máquina de 4 anos atrás, defasada. E, cara, tudo rolando num azeite que vocês não imaginam. Até hoje rola uma dificuldade de encontrar. Poucas casas encontrei a fluidez de workflow. Então realmente é isso, né? A conclusão é essa. Cada caso é um caso e tem que tomar cuidado para não gastar mais do que precisa, né? De repente é só uma adaptação mesmo do seu modo de fazer que resolve a tua vida. Não precisa comprar, além do que você já gastou, uma placa externa, não precisa comprar um HD a mais, né? No meu caso foi surpreendente, eu larguei o Thunderbolt e voltei com um Mac o meu Mac é 2009, atualizado, não sei o que, mas em tese foi uma máquina que foi comprada com uma nota fiscal de 2009. Quer dizer, tem 11 anos e ela tá fazendo mais bonito do que a caixa que o Thunderbolt me vende, né? Nessa questão dos HDs e tal, que foi HD para dentro. Então, assim, tem várias soluções, né? Então, realmente vale muito a pena. E eu ia falo agora, sorte de quem, né, de quem aluga, de quem pega uma consultoria dessa com Taboada, quem pega uma consultoria dessa com o Marcelo Porto, e é aquela velha história, né, cara, é se consultar com quem sabe, né, tem a vantagem, às vezes, de você se meter no mercado novo, se meter numa coisa que você não sabe, mas eu acho que vale sempre lembrar aquela velha máxima que o barato pode sair muito caro. Um investimento errado que você faz, ainda mais você sendo um videomaker, um filmmaker, né, ou um editor aí por conta própria, fazer uma compra errada, às vezes, e não é nem questão só de dinheiro, porque depois você fala assim, beleza, eu vou vender e refaço o meu... Nessas de até você vender sua máquina numa época que tá todo mundo sem grana, aí você não consegue vender para pegar a grana para completar com a outra, para poder refazer a cagada que você fez, né? Então realmente vale muito a pena se consultar, se informar, né? Eu acho que o objetivo desse episódio era um pouco esse também. Obviamente que a gente não vai conseguir, e nem era a nossa pretensão, chegar a um ponto final ou a uma cartilha que você vai seguir, como eles mesmos falaram aqui, né? Não existe a fórmula mágica, mas tá lançado aí, né? Tá colocado aí a minhoca na cabeça da galera. Eu acho que esse exercício é um exercício muito bom que eu me coloquei para fazer há uns anos atrás e que me gerou muito resultado bom, não necessariamente eu mesmo sabendo o que fazer a todo momento, mas sempre lembrando dos conselhos, indo atrás de quem manja para poder fazer um melhor negócio, né? Para tirar a melhor solução, porque realmente a gente que trabalha como freelancer, principalmente, não tem tempo, não tem dinheiro para errar, né? A gente está cada dia mais com as coisas contadas e acumulando
pro nosso lado, então a gente tem que realmente dar um tiro certo, acertar o meio do alvo aí, então espero que vocês tenham, que tenha sido útil essa conversa toda aí para vocês. Eu acho que tem que dar uma aproveitada ainda nesses tempos de pandemia, que não tá todo mundo com tanto trabalho assim, quanto todo mundo gostaria que estivesse, e de repente fazer um exercício na sua máquina, fazer um benchmark, pega um job, pega um material e faz uma experiência. Bota lá, cronômetro, eu vou converter esse material todo para o codec tal e vou editar esse material no codec tal. Depois você pega, converte para um outro codec e depois você pega e tenta fazer real time. Se você não tem essa expertise... Tempo livre é tempo de conhecimento. Como é que o editor faz isso, Porto? Não, é isso. Pega um material, né? Se ele não tiver, baixa um material na... Esse benchmark que você falou é um aplicativo? Não. Benchmark é o termo que você usa para gerar as suas métricas, né? Quanto de... você comparar um resultado com o outro. Isso é um benchmark. Ok. Entendeu? É porque eu lembro que tinha um app que eu achei que era esse nome, eu confundi aqui em inglês, mas se eu não me engano é o Geekbench, sei lá, não lembro se era site, eu cheguei a fazer... Geekbench, mas aí ele checa velocidades, por exemplo, de HD... Eles têm um aplicativo que você roda na sua máquina, esse aplicativo tem umas instruções padrão, e aí você roda na sua máquina e ele gera um ranking da sua máquina. E aí ele aproveita esse ranking e publica no site dele comparando com todas as outras máquinas. Então, às vezes, você tem lá, a sua máquina, sei lá, é a tal do Mac Pro 2009. Então, a sua máquina vai gerar um ranking, vai gerar um benchmark, um resultado, né? E aí ele pega e compara esse resultado com todas as 2009 que tem lá. Vou deixar o link aqui na descrição para o ouvinte poder fazer também. Então, se ele colocar benchmark na internet, aparece um monte de site. Tem GPU benchmark, tem legal. CPU benchmark, né? Tem vários. Tem uns famosos, aí você... Cinebench. Tem vários. Infelizmente, quase todos eles são focados em game, porque é onde a molecada se baseia para montar suas estações gamer. Eu até já procurei e tenho muita dificuldade muitas vezes quando eu preciso fazer um benchmark de vídeo onde eu não tenho o material, onde eu não tenho um workflow diferente, né? Aí você tem que partir para experimentação mesmo. Mas o que eu sugeri para o cara que não tem experiência de fluxo de trabalho da sua própria máquina, ou se ele está na expectativa de pegar um trabalho que ele nunca fez, e se ele tiver tempo, obviamente, é fazer uma experiência. Pega o material, ou baixa da internet um material que vai ser parecido, o cara fala, eu vou gravar com a Blackmagic. A Blackmagic tem no site deles lá, tem uma área que você consegue baixar várias mídias de várias câmeras para você justamente fazer isso, para você experimentar sua máquina, para você edita lá alguma coisa e ver, olha, deu play, não deu play, em alguns momentos deu barrinha amarela, precisei renderizar, em alguns momentos rateou, pega o material, duplica ele várias vezes, faz uma timeline gigante, né, para ver se quando você dá play, ela vai demorar para dar play, porque às vezes você vai dar play daquele reloginho, ou então daquele 1 segundo e dá play. Aquilo, meu, se você é ágil, cara, é matador no processo aquilo. de edição, que ódio. Aquilo, meu, é um negócio terrível pro processo criativo. Então, são esses ensaios que você tem que fazer na sua máquina para saber qual é o melhor método que você deve trabalhar. Se você tem uma experiência nova, tenta fazer antes, né? Ou se você não tem nenhuma experiência, faz para você conhecer o seu ambiente, né? Para ver se o seu HD externo toca, para ver se a memória da placa de vídeo da sua máquina toca, quanto tempo demora para converter X tempo de material, baixa lá, sei lá, 200 GB de material, bota para converter. Né? Esse vai demorar, sei lá, X horas. Dessas X horas, toda vez que você for trabalhar, você sabe que aquele tempo de conversão versus aquele tanto de material codec, é aquilo que você vai ter que subtrair do seu tempo de trabalho. Se a conta for favorável, converte. Se a conta for desfavorável, aí você fez um outro ensaio com aquele material e você já sabe aonde eu vou pagar para não converter. Vai gaguejar? Vai ser impossível trabalhar?
eu vou precisar ficar renderizando barrinha amarela toda hora, vou ter que, né, trabalhar com preview mais baixo. Então, conhecer a sua máquina ou o seu ambiente é muito importante para você tomar essa decisão. E essa decisão é que vai fazer, porque aí você vai dormir mais cedo, você vai se irritar menos, talvez você entregue o trabalho antes e você consiga pegar um outro trabalho, se for aqueles trabalhos que, né, cai na sua mão e você é livre para fazer, para entregar, né? Não tem aquele prazo elástico, mas o cara fala, a hora que estiver pronto você me avisa. Então tem, né, N tipos de trabalhos e N tipos de fluxo de trabalho que você conhecendo o seu próprio ambiente, você consegue tomar uma decisão mais certeira. O seu ferramental tem que ser chamado de ferramental, ele não pode ser um atrapalhador do seu trabalho, né? Muito bem. Você não pode ter uma máquina que joga contra você. É o famoso... Manja quando você precisa dar aquela parafusada e a tua chave de fenda tá espanada, cara. Exatamente aquilo. Ou é uma panela que você está cozinhando e o cabo está solto. Enfim, tudo é uma questão de você estar junto com o seu ferramental. O exemplo que você deu de afiar o machado ao longo desse episódio é um pouco isso. Eu estou ali, eu e minha ferramenta, discutindo como que a gente vai destrinchar aquela árvore, né? Então é um pouco eu acho que esse é o grande tema desse episódio, que é assim, conheça melhor a sua máquina, conheça melhor os seus gargalos, né? Porque isso vai te deixar mais confiante para destrinchar os seus produtos, né? Mas para você aí que por um acaso ainda ficou alguma dúvida, enfim, a gente, né, Marcelo, a gente tem um contrato aqui com os nossos colaboradores que não basta participar do episódio, eles têm que aguentar depois todos os contatos dos ouvintes tirando dúvida, né? Tá nos nossos pormenores, tá naquelas letrinhas miúdas do contrato aqui. Então, o contato do... Não sei se eles perceberam lá na página 30. A página 30, exato, na 30, exatamente, lá embaixo. Então, assim, se você quer tirar sua dúvida, tá com alguma dúvida, tem o contato aqui do Tabuada. Eu brinco, mas eu sei que eles estão à disposição aí de vocês e eles têm o maior prazer de conversar sobre tudo isso. Inclusive o Porto tem a Soft Fluid, que a gente brinca aqui de fazer merchan, mas é que é verdade, ele tem lá a empresa, ele dá essa consultoria toda para grandes produtoras, mas ele tem feito também algumas consultorias aí, como ele mesmo disse pro Ricardinho, para mim e para tantos outros aí. Ele tem, enfim, máquinas, ele aluga, ele tem... Né, Porto, você não é focado no individual, mas você tem várias soluções para o individual também, né? Dá para contar contigo nessa. Não, até porque, por exemplo, hoje em dia é bem comum o cara ter uma máquina simples e, de repente, ele vai pegar um trabalho que a máquina dele não aguenta. Ele me liga e fala, eu tenho um trabalho, vai demorar 10 dias, 15 dias e eu preciso de uma máquina mais forte. Ou então, olha, eu vou ter que ter um dupla e o dupla não tem máquina, né? Aluga uma máquina pro meu dupla. E tem um monte de situações, né? Tem cliente, por exemplo, tem pouco tempo para converter, aluga uma máquina, deixa a máquina que é alugada convertendo e vai trabalhando, né? Quando o material é muito longo, você não vai dar play no material todo ao mesmo tempo. Enquanto vai convertendo, você já vai trabalhando, vai assistindo, vai organizando, vai, né? Porque também demora para... Se tem um projeto longo, você não vai jogar tudo dentro da máquina e sair editando. Você tem que se organizar, separar, né, se organizar. Enquanto você está se organizando, quando você está assistindo o material, você tem uma outra máquina que está convertendo. Tem várias situações que... Diversas soluções. Mesmo para o individual, a gente consegue dar uma força. Legal. Muito bem, senhoras e senhores, a gente vai encerrando esse episódio. Mais uma vez, uma conversa deliciosa, uma conversa daquelas que não dá vontade de parar. Imagino também que o nosso ouvinte não esteja com vontade de parar de ouvir, mas temos que chegar ao fim, a gente sempre fica com esse gostinho aí de quero mais. Obrigado pela presença, Tabuada e Marcelo Porto, aqui em mais um episódio do Sala de Edição. Obrigado, gente. É sempre muito bom estar com vocês dentro desta sala. Eu agradeço também, queria agradecer principalmente a galera que tem comentado aí nossas participações. Eu faço isso com um grande prazer para vocês, valeu.
Isso aí, galera. Então, manda mensagem pra gente aí do que vocês acharam desse papo. Eu achei muito interessante a gente discutir que não tem receita de bolo. Eu e o Rafa, mais cedo hoje, a gente estava falando até sobre o termo a pré da pós. E eu acho que foi mais ou menos o que foi a discussão desse episódio. A pré da pós-produção é muito mais importante até do que o momento que a gente está cortando. Então, manda retorno aí pra gente, diz pra gente como é que vocês estão trabalhando, como essa discussão aqui mudou, o que vocês pensam a respeito de máquina, a respeito do seu workflow. E se você curtiu esse episódio e conhece um editor ou editora que você sabe que vão gostar desse papo, repassa pra ele. Assim você ajuda o Sala de Edição a chegar cada vez mais em outros lugares. Valeu, gente. Até semana que vem.